Nós estamos com uma programação de 7 encontros para falar sobre os códigos do Evangelho, que são alguns conceitos, algumas ideias que a gente precisa esmiuçar para que a gente consiga entender determinados parâmetros que se escondem dentro do texto bíblico e que são muito importantes para uma leitura mais exata do que eles contêm, segundo a ótica daquilo que o Espiritismo nos apresenta. Nós vamos fazer uma interpretação, uma análise de alguns desses símbolos que o Evangelho possui, mas esses símbolos serão analisados segundo a ótica que o Espiritismo nos oferece. Tá? Então, é isso que é o nosso propósito nesses nossos 7 encontros que nós teremos a partir deste mês. Queria começar primeiro falando sobre uma coisa que tem a ver com a importância de determinadas civilizações para o nosso aprendizado. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre um dos símbolos do Evangelho. Vamos falar sobre o conceito de Messias. O que é Messias? Como é que isso surge? Qual é a visão que a gente pode encontrar dentro daquilo que o cristianismo apresenta, que o judaísmo tem, para fechar o entendimento espírita sobre esse conceito? E a gente precisa, para fazer isso, voltar um pouco no tempo e verificar a importância que algumas civilizações tiveram para a humanidade ao longo da história. Nós tivemos 3 civilizações que foram muito significativas para a construção do pensamento humano. A primeira dessas culturas que teve uma importância muito grande para a Terra foram os romanos. Os romanos que criaram o Império Romano, que criaram tudo aquilo que a gente conhece do conhecimento jurídico, que dominaram a Terra durante tanto tempo, eles foram, na verdade, muito significativos para a construção de alguns conceitos. E um conceito muito interessante que os romanos tinham era o conceito do que é a verdade. O que é a verdade? O que eu consigo acreditar como sendo verdade? No latim, a palavra verdade é chamada veritas. Então, verdade em português, no latim, veritas. E o que significa veritas? Veritas é a capacidade que temos de relatar um fato exatamente como ele aconteceu. Quanto mais eu consigo relatar algo de acordo com aquilo realmente se deu, quanto mais fiel ao que aconteceu eu consigo ser relatando o que houve, eu estou apresentando veritas. Veritas, portanto, é a capacidade de sermos exatos em cima daquilo que aconteceu. O que nós percebemos aí é um conceito muito próximo do mundo jurídico, né? Porque os romanos eram muito voltados para essa parte jurídica, então eles são muito interessados em buscar a verdade. Mas qual é a verdade que eles estão buscando? Verdade de um estudo, de um processo, de um fato, de alguma coisa. E o que é veritas? Relatar com precisão aquilo que teria acontecido. O segundo povo muito importante para a construção do pensamento do Ocidente são os gregos. Os gregos, quando falavam da verdade, eles tinham uma outra ideia completamente diferente. Os gregos chamavam a verdade numa outra palavra. Ao invés de chamar verdade de veritas, os gregos chamavam verdade de aletheia. Só que o conceito do que é aletheia não é o mesmo conceito que a gente encontra no latim. No grego, a palavra aletheia, que significa verdade, não é o mesmo sentido que os romanos deram. Para os gregos, aletheia, verdade, significa a capacidade de bem definir alguma coisa como ela é. Então, se eu consigo olhar um objeto e defini-lo de maneira muito precisa em relação àquilo que ele é e aquilo que ele não é, então eu estou falando de aletheia. Então, olha como o conceito dos gregos é diferente do conceito dos romanos. Os romanos chamavam de veritas aquilo que já aconteceu e que eu quero relatar. Os gregos, que não são ligados ao mundo jurídico, mas à filosofia,
criaram um novo conceito para a verdade, como sendo a capacidade de bem representar aquilo que as coisas são, que é muito próximo da filosofia. Então, são palavras que aparentemente são sinônimos, mas não são. Veritas está olhando para trás. Aletheia está olhando para o presente. E um terceiro povo que foi muito importante na construção do pensamento da humanidade foi o povo hebreu. O povo hebreu também tinha um conceito sobre o que fosse o justo de se acreditar, aquilo que eu deveria acreditar de maneira muito efetiva, e eles tinham uma outra palavra para representar o que é digno de crença, o que é que eu posso acreditar efetivamente, aonde que eu posso depositar as minhas confianças. Enquanto no grego veritas era no passado, enquanto na Grécia aletheia é no presente, na cultura judaica, o que tem de mais verdadeiro, o que se pode acreditar sem medo, não é no passado, nem é no presente. O que o povo tem de mais certeza é com relação às promessas, é com relação ao futuro, que em hebraico se chama emuná. Emuná é o conjunto das promessas daquilo que vai vir. Emuná é a certeza de que as promessas que foram feitas para o povo, elas irão se cumprir. Então, o povo judeu, ele é movido pela certeza de que o seu Deus não os abandonará. Independente da dor, do sofrimento, da desgraça, da escravidão, da fome, da miséria, do que for, vai resolver. Porque emuná será cumprido. Para eles não importa o que já foi, o veritas dos romanos, não importa o aletheia dos gregos, porque não quer discutir o que existe, o que não existe, o que é, o que não é. Ele quer se encharcar da certeza das suas promessas e garantir para si a convicção absoluta de que ele está entregue nas mãos de um Deus cuidador, guardador, protetor, que vai cumprir todas as promessas que fez, que emuná é a maior verdade que o povo judeu possui. Dentro desse conjunto de promessas que estão contidas na chamada emuná, existe uma em particular que a gente vai pensar para o dia de hoje, porque é uma promessa, é uma parte da emuná que se reflete dentro do cristianismo. São as promessas referentes ao Messias. Esse conceito de Messias é um conceito muito antigo dentro do povo hebreu. Os profetas mais remotos da construção do pensamento judaico já falavam sobre a ideia de um Messias. O primeiro desses profetas a comentar sobre a vinda desse homem é o primeiro dos profetas que aparece em Israel de maneira canônica, chamado Isaías. Isaías é um profeta muito fecundo, seu texto é um texto muito longo, é um texto que traz muitas profecias sobre a vinda do Messias, falava demais sobre esse conceito e traz muitas informações, muitos fragmentos da sua vinda, oferecendo para nós uma compreensão mais nítida do que seria esse homem tão singular que o povo hebreu receberia dentro das suas hostes, dentro das suas tribos. Mas o que de fato vem a ser Messias? Nós chamamos Messias em português, mas em hebraico, evidentemente, a palavra não é essa. A palavra em hebraico é Mashiach. Mashiach é uma palavra que vem do hebraico e que representa a pessoa sobre a qual outro colocou óleos. Na cultura judaica, quando você quer dizer que você gosta de alguém, que você ama alguém, que você tem apreço por alguém, você usa óleos aromáticos para passar nessa pessoa. Então, ungir alguém, passar óleos em alguém,
significa perfumar esse alguém. Ungir esse alguém significa derramar seu carinho, seus cuidados sobre essa pessoa. Então, você ser ungido significa você ter o derramamento desses óleos, desses elementos aromáticos que eram passados exatamente como sentido de massagem, de cuidado, de proteção. Então, alguém ser ungido por outro alguém é um sinal de carinho, é um sinal de que alguém devota sentimentos para conosco. Mas há um segundo sentido para a ideia de ungir. Porque no Templo de Jerusalém, utilizava-se óleo para acender as lamparinas, as luzes do templo. Naquela época não tinha luz elétrica, e como que o templo ficava iluminado durante a noite, como que a casa de Deus, assim chamada, o Templo de Jerusalém, ficava iluminado para os serviços noturnos. Eles usavam lamparinas feitas de óleo de oliva. Esse azeite de oliva que a gente usa, eles não têm outro tipo de instrumento para fazer luz, então eles usavam umas lamparinas, parece uma lâmpada de Aladim. Ali dentro você coloca o óleo com um paviozinho e você toca fogo nesse pavio e ele vai puxando o óleo de dentro da lamparina e vai acendendo. O óleo, portanto, ele não representa simplesmente a ideia de óleos aromáticos, de cuidados e de amor. Ele representa também o sentimento da capacidade de Deus derramar sua bênção sobre alguém. O óleo como sendo a conexão da luz, do espiritual, daquilo que nos ilumina, da condição da luz espiritual dentro de nós. Então, quando o texto fala que você receberia óleos, é como se você fosse receber a matéria-prima da luz. Você vai receber os instrumentos para acender você por dentro. Porque sem óleo, como que você acende, gente? A lamparina sem óleo não serve para nada. Ela pode ser linda a lamparina. Tem óleo dentro? Não tem. Se ela não tem óleo dentro, ela não tem como dar luz. Ela só vai dar luz se alguém for e derramar o óleo dentro dela. E no caso específico, o Messias, ou Machia, significa o ungido. O que seria ungido? É alguém que o óleo foi derramado sobre ele. Tomemos então a visão do óleo dentro dessas duas vertentes. O óleo que massageia e que demonstra o amor, o cuidado, a proteção, o afeto, a eleição de Deus para cuidar, como se ele fosse alguém de predileção de Deus. Ele é um ungido de Deus. E a unção, ou seja, o ato de derramar o óleo, como sendo oferecimento a essa criatura da matéria-prima da luz divina, em que Deus, vendo nessa criatura como se ele fosse uma lanterna, uma lâmpada, uma lamparina, ele vai derramar o óleo divino dentro desse indivíduo e vai acender esse alguém. Quando eu acender o óleo que está dentro desse indivíduo e que ele puder se encandecer, ele será luz. Eu sou a luz do mundo. Eu comprovo que eu recebi a unção de Deus e por ter recebido essa unção, eu acendo, eu sou lanterna, eu ilumino o caminho escuro por onde as criaturas andam. O Machia seria, portanto, o iluminador dos caminhos, a luz derramada sobre as trevas para que nós pudéssemos acender as nossas condições. Observemos no prólogo de João, quando no primeiro capítulo do Evangelho de João, nós encontramos algumas falas sobre isso. Porque João começa seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz.
e a luz resplandeceu sobre as trevas. Que luz é essa? É a luz do óleo divino que, penetrando o indivíduo, acendeu-se como uma lamparina e ele tornou-se luz nos caminhos dos homens, acendendo a possibilidade de que as criaturas pudessem caminhar. O Messias, portanto, o Mashiach, o ungido, é exatamente a representação de alguém muito especial que viria para transformar os conceitos da humanidade. Ele era oferecido como o maior dos libertadores que o povo de Israel já havia recebido. As profecias sobre ele eram profecias que se derramavam sobre os 16 profetas que Israel teve. Nós vamos encontrar falas sobre suas histórias em diversos profetas diferentes. Uns trazem um pouquinho, outros trazem um pouco mais. Alguns colocam mais informações sobre ele, mas ninguém é tão fecundo em termos de informações sobre esse Messias do que o profeta Elias. Do que o profeta Isaías. É no livro de Isaías que nós vamos encontrar a maior quantidade das profecias referentes a esse homem singular. É lá que estão as informações com relação a como seria a sua vida, e juntando os pedacinhos que estão num profeta, no outro, naquilo que um fala, olha, vamos encaixar isso aqui, vamos tentar fazer. E esse encaixar das peças que estão contidas dentro das várias profecias, era como se nós pudéssemos acessar, de alguma forma, fragmentos do planejamento espiritual desse Messias. Nós estávamos esperando encontrar nesses fragmentos algumas informações que nos ajudassem a decifrar esse enigma e saber realmente quem é esse libertador, quem é esse homem que transformará a história da humanidade. Juntando as profecias que existem sobre Jesus, ou melhor, profecias que existem sobre o Messias, nós vamos perceber que as profecias reunidas, se a gente pudesse agrupar por pacotes, nós vamos nos dar conta que existem 3 grupos de profecias dentro do Velho Testamento. Os profetas tiveram várias visões sobre ele, mas essas visões nem todas são concordes, elas não são revelações que se alinham dentro de uma mesma ideia. A gente vai encontrar revelações que vão num rumo, outras que vão no outro e outras que vão no outro. Quer dizer, são 3 pacotes diferentes. E o que é mais interessante, elas não combinam entre si. As informações sobre as profecias não batem. Elas parecem falar de pessoas distintas, não falam da mesma coisa. Pelo menos aparentemente. E os judeus tinham uma dificuldade enorme para juntar essas 3 peças num único objeto. Eles olhavam e diziam, mas não combina, uma não combina com a outra, porque parecia que estava falando de pessoas distintas. Olha só, um primeiro grupo de profecias que existiam eram profecias que falavam que o Messias seria o rei mais poderoso que a terra já recebeu. Ele sentaria num trono refulgente e seu reinado nunca teria fim. E ele do seu trono reinaria sobre as outras nações, porque ele viria para ser o rei entre os reis, o rei dos reis, e seu reinado, portanto, conferiria a Israel uma grandeza nunca antes vista. E a partir do momento em que seu reinado se estabelecesse, todas as nações se curvariam diante dele. Ele seria o maior de todos os reis de todos os tempos. Sua presença na humanidade nunca seria esquecida, porque ele era, na verdade, a grande expressão de Deus entre os homens. Ele seria o ungido de Deus, porque Deus se agradaria dele de maneira muito especial. Ele seria o Filho de Deus. Ele não seria uma criatura, ele seria o Filho amado de Deus. Porque os judeus não têm a ideia de que Deus é Pai. Deus é o Senhor e nós somos criaturas.
Entre o Senhor e as criaturas tem um abismo aí muito grande. Para se ter uma ideia, os judeus não chamam Deus nem de Senhor. Eles só chamam Deus de Senhor dentro da sinagoga, que é quando as suas rezas se referem a Deus, chamando de Adonai. Quando eles fazem suas rezas fora da sinagoga, não se usa Adonai, se usa uma outra palavra, se usa a palavra Hashem. E por que que usa a palavra Adonai? Adonai significa Senhor. Então, dentro do templo religioso, dentro da sinagoga, eu me refiro a Deus chamando-o de Senhor. Mas isso só lá dentro. Quando eu estou fora, que eu vou me referir a Deus, eu não chamo nem de Senhor, eu chamo de o nome. Hashem significa o nome. Como assim o nome? É o nome, aquele nome que eu não posso falar. O nome que não pode ser dito, porque o seu nome não poderia ser pronunciado. Então, quando os judeus falam sobre Deus, nas suas conversas, eles o chamam de o nome. Então, ele é como se fosse assim: o nome mandou que eu viesse aqui. O nome disse que, se o nome quiser, nós vamos executar essa tarefa. Fulano vai se recuperar da sua doença se o nome quiser. Sempre o nome. Hashem, Hashem, Hashem. Se eu vou para a sinagoga, as rezas, aonde se diz Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, ou seja, Baruch atah Hashem, bendito seja o nome, aí eu digo Baruch atah Adonai. Dentro da sinagoga eu posso falar Adonai. Fora da sinagoga eu tenho que chamá-lo de Hashem. Ora, isso caracteriza para nós a distância que existe entre os homens e Deus. E como nós o chamamos? Meu pai do céu, meu pai, meu pai. Isso não é correto. Para o judaísmo, não. Porque nós não somos filhos. Nós somos criaturas de Deus. O Messias preencheria esse espaço que ainda não existia. Ele seria o Filho de Deus. Ele seria a representação da vontade entre os homens. E ele serviria de elo, de conexão entre o Criador e as criaturas. Ele viria para ser um rei extraordinário, cheio de poder e de glória, como nunca na terra se havia visto. O rei mais poderoso, a personalidade mais rica e mais extraordinária que já pisou na face do planeta. Então, nós vamos encontrar um conjunto de profecias falando especificamente sobre isso, que o Messias seria, na verdade, um rei poderoso. Um segundo grupo de profecias falava exatamente o oposto disso que eu estou dizendo. Eram profecias, e Isaías é muito rico nessas profecias, que desconstruíam essas mesmas histórias. Ora, ele era apresentado como um rei poderoso, e Isaías, ora, o apresentava como sendo uma pessoa sem grandeza nenhuma. Ele dizia que ele não tinha formosura, que ele não possuía a beleza que se esperava entre os homens, e que por ele ser assim, sem as características do poder... mas não tinha dito ainda agora que ele tinha poder? Pois é, mas as profecias diziam que o Messias, quando viesse, não teria poder, não seria um homem notabilizado pela sociedade. Ele seria, na verdade, rejeitado pelas pessoas, que as pessoas não o aceitariam, que virariam os beiços para ele, virariam de costas, que não o aceitariam, porque ele era o opróbrio entre os homens e o desprezado do povo. Ele seria como se fosse alguém que não teria, na verdade, nenhuma expressão de grandeza, e por conta disso ele passaria despercebido entre as criaturas, que não conseguiriam perceber naquela pessoa, naquele homem, a expressão do Messias. Estão vendo como é totalmente diferente da primeira regra de profecias? Na primeira, o Messias era um ser, um poder incomensurável. No segundo grupo, ao contrário, ele não tinha nada.
Ele era um ser completamente rejeitado por conta disso. Então, olha como eu fico. Eu vou olhar para as promessas que dizem que o Messias é um homem poderoso, ou eu vou olhar para as promessas que dizem que ele é um pobre coitado? Talvez se a gente olhasse para o terceiro grupo, pudesse ajudar. Mas o terceiro grupo de profecias não ajudou muito a decidir isso. Porque o terceiro grupo de profecias apontou uma outra dimensão do Messias que até então não havia sido tratada. A terceira dimensão do Messias o apresentava como um mestre, como um ensinador, como aquele que abriria sua boca em parábola e publicaria coisas ocultas desde a fundação do mundo. Aquele que viria renovar o mundo, que viria apresentar uma história que bem-aventurados seriam os ouvidos que ouvissem, e bem-aventurados seriam os olhos que vissem, porque muitos desejaram ver e não puderam, e o Messias iria chegar na terra oferecendo uma transformação profunda em todas as coisas, uma mudança escandalosa nos conceitos judaicos. E por isso, os judeus não sabiam para onde ir. Eles olhavam para as promessas do Messias como um rei e diziam: boa, legal, Israel, poder, um reino, mandar nas nações, isso aqui é bom. Olhavam para outra, não, isso aqui não dá, né? Esse negócio de Jesus, de um Messias aí que não tem poder, que não tem formosura, que vai ser misturado com o povo, que ele... Não, isso aí não tá legal, essa daí não tá boa, não. A gente quer uma outra forma de apresentar. Nós queremos a primeira. A primeira dizia que ele viria da linhagem de Davi, do rei Davi, porque ele seria um herdeiro do trono de Davi. Chamar o Messias de filho de Davi significava: eu reconheço em você a autoridade para sentar no trono de Israel. Você é o nosso rei, porque se a linhagem de Davi não tivesse sido interrompida e o Império Romano não estivesse em Israel, tomando conta naquela época, tivesse invadido, se a linhagem tivesse continuado como era, um dos descendentes de Davi seria o que iria sentar no trono de Israel. Então, o Messias viria da linhagem de Davi, porque ele seria o que iria sentar no trono. Ele seria uma espécie de rei deposto. Mas então eles não estão sabendo que ele está deposto. Eles esperavam assim: esses são os descendentes de Davi. É por um desses aqui que o Messias vai vir. Ou é desse, ou é daquele. Então, as pessoas que tinham conexão com Davi na linhagem, a linhagem hereditária, os que vinham da família de Davi, eram olhados com muita atenção, porque esses seriam os possíveis oferecedores a Israel da chegada do Messias. Então, havia muita preocupação com isso. Mas o segundo grupo de profecias era horrível. Falava de um Messias muito sofrido. Existe um salmo sobre esse Messias da segunda visão que poucas pessoas se deram conta de que ele existe. É o Salmo número 22. Um salmo que fala sobre o sofrimento do Messias. O nome do salmo é O Messias Sofre, mas ele triunfa. Está no Salmo 22, não é 23, é 22, do versículo 1 até o versículo 19. Ele fala do sofrimento dele, da rejeição do povo, que as pessoas vão abandoná-lo, que ele vai ficar sozinho, que seus discípulos vão abandoná-lo, vai falar que ele vai sentir sede, vai dizer que ele vai estar contado entre malfeitores, que ele vai ter malfeitores entre ele, que as pessoas vão virar o berço para ele, dizendo para ele: então já que Deus gosta de ti, então que Deus te salve. Então isso tudo está na profecia. Nessa profecia diz que chegará um momento em que as pessoas irão transpassar as suas mãos e os seus pés. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Está escrito lá na profecia. E está escrito na profecia também que as pessoas vão repartir entre si as suas vestes e vão tirar sorte sobre a túnica dele. Então, assim, esse fenômeno de repartir as vestes e tirar sorte sobre a túnica teria acontecido no Calvário, aonde isso era comum quando a pessoa ia para o sacrifício. O que ia fazer com as vestes deles?
os romanos sorteavam entre eles e separavam. Fica com o manto, tu fica com isso. As coisas do sentenciado já eram repartidas entre os soldados. Eles ficavam com os espólios dos pertences do chamado sacrificado. Só que na hora que eles foram dividir isso, a túnica de Jesus não tinha costura. Ela não tinha costura, não tinha essa costura. Ela foi construída inteira. Não havia nenhum ponto aonde tivesse sido feita. Então, quem construiu a túnica dele, que é chamada de túnica inconsútil, ou seja, sem costura, construiu ela inteira sem emenda nenhuma, do início ao fim. Quando chegou na hora dos soldados repartirem entre si as vestes, chegou na túnica, e agora? Quem quiseram rasgar, não, ela não dá para rasgar, porque ela não tem costura, não tem como rasgar essa túnica. Então vamos puxar no meio, não tem como rasgar, não, então vamos tirar sorte nela. Pegaram os dados, jogaram os dados, e quem ganhou levou a túnica dele por inteiro. E aí isso está numa profecia que diz: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Essas profecias impressionantes sobre a agonia do Messias estão lá nesse capítulo 22, nesse Salmo 22. Mas o mais interessante é qual é o primeiro versículo dessa sequência de profecias sobre ele. O primeiro versículo é: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Jesus não estaria, portanto, dizendo isso na cruz. Estaria recitando o Salmo de Davi, mostrando para os sacerdotes que mais uma profecia sobre ele se cumpria na hora do Gólgota. Então, as primeiras profecias agradavam muito. As segundas profecias incomodavam, porque elas falavam de sofrimento, de dor, de derrota. Um Messias derrotado, para que eu quero isso? E a terceira falava de um Messias que vinha pregar as coisas, que vinha ensinar. Bom, se ele vem ensinar, então tem que ser de acordo com a lei de Moisés, porque ele não vai querer vir aqui ensinar coisas que são diferentes, senão ele não vai sobreviver. Não, o Messias tem que vir e tem que fortalecer o pensamento do Templo de Jerusalém. Não faz o menor sentido para a visão que os judeus tinham sobre as coisas que o Messias aparecesse para negar as verdades que eles tinham como inamovíveis. Então, na síntese das coisas, o primeiro grupo de profecias era bem interessante, o segundo não era muito bom. E o terceiro só seria conveniente se o Messias realmente viesse para validar a forma como os judeus viviam. Ter um Messias que viesse querer desconstruir as verdades judaicas era uma coisa impensável, porque a certeza que eles tinham era nas leis de Moisés. Se alguém viesse questionar o que estava estabelecido pelos seus sábios, é porque certamente esse alguém não estava com a verdade. E houve um fenômeno que ajudou muito para que os judeus se agarrassem na ideia de que o Messias vinha para libertá-los. Foi o fenômeno da própria história do povo de Israel. Consultando os livros que dizem respeito à história do povo hebreu, nós podemos perceber que eles experimentaram 4 fenômenos de escravidão. Por 4 vezes os judeus foram transformados em escravos na sua história. A primeira das vezes, eles foram escravizados fora de sua terra. Os egípcios os tomaram, estavam morando no Egito, os egípcios os converteram em escravos e utilizaram a mão de obra dos hebreus para a construção de muitos dos seus templos do período do Egito Antigo. A mão de obra escrava dos hebreus operou no Egito, segundo os textos bíblicos, durante 430 anos. Foi o período no qual eles se mantiveram cativos por esse tempo todo, sendo oprimidos, massacrados, sendo torturados. Houve um certo período em que não se permitia o nascimento de homens, porque eles achavam que já tinha homem demais entre os hebreus, e eles poderiam fazer uma revolução. Esse é o período em que Moisés nasce, por isso que ele é colocado num cestinho, para não nascer mais menino entre os hebreus e poder criar um exército que pudesse se opor ao faraó. Então, tudo isso era uma realidade daquele período. Então, foi uma época de muito sofrimento. O povo ficou 400 anos apanhando, sofrendo como escravo,
Pense, 4 séculos vivendo como escravo dentro de um país sem conseguir libertação. E, de repente, num dado momento da história do povo hebreu, surge Moisés. E o que faz Moisés? Afronta o poder do faraó. Afronta todo o exército do faraó. Lança aquelas 10 pragas, que são as chamadas 10 pragas do Egito, até que na última delas, Makat Bechorot, a morte dos primogênitos, o faraó não suporta e liberta o povo e eles vão embora pelo deserto. O exército do faraó vai atrás de Moisés e no dizer do texto bíblico, o mar então é aberto, o exército do faraó entra e então as águas voltam e o exército do faraó é afogado. Que maior expressão de poder a gente poderia encontrar do que essa? Nossa! O texto bíblico fala que Deus retirou os judeus do Egito com braço forte e a mão estendida. O que é isso? O braço forte contra os inimigos e a mão estendida para proteger seu povo. Braço forte e mão estendida. Foi assim que aconteceu a libertação dos judeus na sua primeira escravidão. Como foi que Deus reagiu ao seu processo de opressão? Mandando Moisés, que veio para quebrar as algemas, que veio para libertar o povo e dar a eles a liberdade novamente. Moisés é enxergado pelo povo hebreu como o grande libertador do povo judeu, pela capacidade que ele teve de afrontar o poder do faraó, de oferecer uma série de fenômenos extraordinários que humilhou o exército egípcio e permitiu que os judeus, então, os hebreus, saíssem daquela região na direção da Palestina. Uma coisa que para eles era um motivo de muito orgulho, a percepção da importância de Moisés no cenário da história do povo, por ser ele o construtor da ideia de nação judaica, a ideia de nação, trazê-los de volta já numa quantidade bastante numerosa. Segundo se diz, teriam sido 2 milhões de pessoas. Não todos eram hebreus, havia muitos que não eram hebreus. Ele soltou todos os escravos, veio todo mundo junto, deixou o Egito sem ninguém. Pegou esse monte de escravo e trouxe com eles na direção da terra, que era a terra prometida, assim considerada. Então, o primeiro histórico de escravidão teve uma libertação maravilhosa. Moisés apareceu e quebrou essas algemas e ofereceu a liberdade para o povo. Passaram-se alguns anos. Os judeus chegaram na terra de Israel aproximadamente ali pelo século 13 a.C. Quando foi 600 anos depois, eles foram escravos de novo. Os babilônios dessa vez. Nabucodonosor sai da Babilônia, invade Israel e leva os judeus cativos para a Babilônia. Nesse segundo fenômeno de escravização, que vai ser mais curto, vai ser só de 70 anos, eles novamente serão escravos fora de casa. Eles são expulsos de Israel e levados para a Babilônia. Nabucodonosor leva os judeus como cativos e faz com que eles trabalhem durante o tempo que ele é o escravizador deles, eles trabalhem para a riqueza do Império Babilônio. É uma dor muito grande, porque eles sofrem muito no exílio da Babilônia. No exílio do Egito, eles ainda não tinham religião constituída. Eles não tinham ainda a ideia de um Deus entranhada no povo, não tinham a Torá para ler, não tinham a Arca da Aliança, não tinham o sacerdócio organizado, eles não tinham o crescimento do seu povo, não tinham vivido o período do rei Davi, de prosperidade, do templo de Jerusalém. Hoje eles eram uma nação diferente do que era no outro tempo. No outro tempo eles eram apenas um povo, nada mais. Agora eles eram uma nação, eles tinham uma estrutura política, religiosa, tinham seus sábios, seus homens escravos. Então é muito doloroso, é uma escravização muito dolorosa para eles. É doloroso porque eles estão longe de casa.
escravos no outro lugar, à espera de alguém que possa libertá-los. Eles sofrem muito. E aí, nesse período, eles escreveram muitos salmos, foram feitos durante o período da escravização na Babilônia. Tem um desses salmos que o Laelder cantou muito na época da juventude dele, achando que era uma música nova. Mas essa música que o Laelder cantou na juventude dele, na verdade, é um salmo que foi colocado em ritmo de discoteca. Eu não sei cantar inglês, eu não sei inglês, mas vocês vão lembrar da música, os que são mais velhos. Diz assim: Talalarala, Babylon, oh, 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 la, 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 la. La, 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 la. Essa música, Babilônia, nos rios da Babilônia, é um salmo. A letra da música diz o seguinte: hoje, quando nós sentamos à beira do rio para chorar porque estamos no cativeiro da Babilônia, os nossos escravizadores vêm e nos pedem que cantemos uma música para o nosso Senhor. Mas nós perguntamos a eles: como podemos orar e louvar o nosso Senhor se estamos longe da terra onde ele vive? Na cabeça dos hebreus, na cabeça dos judeus, o Deus de Israel morava lá em Israel. Como eles estavam na Babilônia, eles não tinham como orar para Deus, o Deus de Israel, porque estavam em outra terra. Estão aqui são outros deuses, o Deus de Israel está lá. Então, a crença de que na casa de Jerusalém vivia o seu Deus fazia com que eles acreditassem que eles estavam, na verdade, abandonados e esperavam por um libertador que pudesse soltá-los. Esse libertador vai acontecer. Numa dada noite, quando Nabucodonosor já havia desencarnado e seu neto Balsazar já era o novo rei da Babilônia, ele dá um jantar. E nesse jantar que ele oferece, usando inclusive as peças que eram usadas no templo de Jerusalém, os pratos de ouro, as coisas de ouro que tinham no templo, ele usa para servir os convidados dele. E no meio desse jantar maravilhoso, materializa-se uma mão, só um braço se materializa, vai na parede e escreve uma frase em hebraico, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Ninguém sabia o que significa. Chamam o profeta Daniel para interpretar e ele diz, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Pesado, pesado, encontrado em falta, será dividido. O seu reino foi medido, foi encontrado em falta e por isso seu reino será todo dividido. Você vai cair. Balsazar fica apavorado. E naquela mesma noite, nas fronteiras do Império Babilônico, já se aproximavam as forças que vinham da Pérsia, comandadas por Ciro II, que invade a Babilônia e liberta os judeus que eram cativos. Mais uma vez, o Senhor de Israel iria libertar o seu povo. Apareceria um libertador que iria quebrar as algemas, mandar os judeus de volta, para que eles pudessem construir uma nova história, para que eles pudessem ser livres. E eles dizem, mas meu Senhor, nós vamos voltar para Israel, mas o Nabucodonosor, ele quebrou o nosso templo, ele destruiu tudo. E quando ele nos invadiu, ele quebrou o templo. Como que a gente vai construir o nosso templo se nós somos escravos, ninguém tem dinheiro, se não tem dinheiro, peraí. Foi lá, pegou um monte de dinheiro, estamos aqui, leva o dinheiro, construam o templo de vocês. Ciro II da Pérsia não somente libertou os judeus do cativeiro, como também deu dinheiro para que eles fizessem o templo novamente. O templo tinha sido feito por por Salomão. Salomão constrói o templo, Nabucodonosor vai e destrói o templo. Aí Ciro II entrega dinheiro, eles vão construir o segundo templo que depois, mais tarde, os romanos irão destruir. Então, veja, eram escravos no Egito, Moisés os libertou. Eram escravos na Babilônia, Ciro II os libertou. Eles passam mais um tempo livres, aí Alexandre o Grande invade a Palestina e torna eles cativos pela terceira vez. Esse cativeiro foi difícil porque era dentro da terra deles. Foi a primeira vez que os judeus foram escravos na sua própria terra. O seu general, chamado Ptolomeu, general de Alexandre o Grande, é quem herda essa região quando Alexandre Grande desencarna. E ele era muito perverso. Quando ele percebe que os judeus tinham uma relação muito forte com a religião,
ele resolve fazer exatamente uma agressão à religião do povo judeu. Ele manda encher o templo de Jerusalém de ídolos. Ele enche o templo de ídolos. Você volta a matar os judeus. O templo cheio de ídolos. Isso vai ser um absurdo, isso eu vou fazer pior ainda. Ele pega um porco, que é um animal considerado imundo, e manda sacrificar o porco no altar de sacrifício do templo, exatamente para afrontar a fé judaica. Os judeus ficaram enlouquecidos com aquilo. Não satisfeito, ele proibiu o estudo da Torá. Se alguém fosse pego estudando a Torá, ele mandava matar. Olha como é que pode. Então é uma escravização muito dolorosa, porque eles são negados a ele a própria religião. A ocupação feita pelos Ptolomeus e comandada por Antíoco é terrível. E aí os judeus, então, não suportam aquilo, não aguentam. E havia uma frase em hebraico muito lida nas rezas, que diz, Mikamorra Baelim Hashem, quem é como nosso Deus? E um grupo de sacerdotes escreve isso numa flâmula, Mikamorra Baelim Hashem. Hashem, Deus, né? Mikamorra, quem é? Baelim Hashem. Quem é como o nosso Deus. E eles saem nas ruas segurando aquela flâmula. E depois eles colocam só as iniciais, que é de Mikamorra o M, Baelim o B e de Hashem o H. Então vai formar a palavra Macabeus. Os Macabeus vão promover uma revolução dentro do povo. Eles não têm exército, eles não têm ninguém, mas impressionantemente o povo se arma de pau, espada, pedra, o que tinha, e surpreendentemente o povo judeu se liberta do seu escravizador. É impressionante, não é um exército que luta, é o próprio povo que se articula em torno da fé, baseado na frase Mikamorra Baelim Hashem, e liberta o povo da condição. Então, mais uma vez, escravo dos macedônios, quebraram as algemas por conta de um libertador. No ano 63 antes da era cristã, eles são escravos pela quarta vez. São os romanos agora. Os romanos invadem e fazem a Palestina cativa. O que vocês acham que eles esperavam se eles eram escravos pela quarta vez? Eles queriam um libertador. Eles não estavam suportando o Império Romano. O Império Romano era muito duro com eles. Tinha a mão muito pesada. E o que é pior, por 7 vezes eles tentaram se libertar dos romanos e os romanos afogaram ele no próprio sangue. Eles eram extremamente cruéis. Eles dizimavam as aldeias onde havia levantes, qualquer tipo de revolução. E foi durante muito tempo. Os judeus tentavam fazer alguma coisa, os judeus esmagavam a rebelião. Uma dessas rebeliões está contada no livro Há 2000 Anos, que é a rebelião, a guerra dos anos 68 a 70, que termina com a destruição do Templo de Jerusalém. São diversos os levantes que vão ter, todos fracassados, porque todos os romanos esmagam, eles não vencem nenhuma dessas tentativas de insurreição. Eles estavam movidos pelo quê? Pelo desejo de um libertador. Eles queriam demais um Messias, porque o Messias era o libertador do povo. Ora, se Moisés, que não era Messias, libertou o povo da mão do faraó, o que não faria o Messias? Eles tinham a crença de que o libertador era um libertador de corpos e não libertador de almas. Eu não quero um homem simples do povo, eu quero um libertador de corpos, eu quero alguém que afronte o Império Romano, que vá para cima deles, que faça o que Moisés fez, que faça o que os macabeus fizeram, que faça como o exército de Ciro fez e que nos dê a liberdade. Jesus não propunha isso, porque ele não era um libertador de corpos, porque você liberta o corpo hoje, o corpo é escravo novamente. A libertação que o Messias, Jesus, oferecia, era uma libertação da alma, não era mais do corpo. A majestade que se esperava daquele trono refulgente não era entre os homens, era espiritual. Era o governador do planeta que se apresentava para ser, então, o emissário da mensagem celeste mais sublime que já teríamos recebido. Então, por essas razões, o Messias não era aguardado como nós às vezes lemos hoje. Ai, tão lindo. Estavam preocupados com isso.
Queriam um libertador de corpos porque viviam a opressão de um império romano muito pesado. As ideias de um Messias ignorado pelo povo e rejeitado não agradava aos judeus. E a sua mensagem, se ele fosse ser um mestre, tinha que ser de acordo com aquilo que o templo pregava. É exatamente por essas condições, pelo cenário político que Jesus viveu e pela proposta de libertação espiritual e não física, que os homens da sua época não o entenderam como sendo o Messias. Essa é a razão pela qual, até hoje, dentro do judaísmo, não se considera Jesus como o Messias, porque, na verdade, o que se queria era um libertador definitivo para reinar para todo sempre num trono de glória em Israel. Isso não aconteceu, porque a glória que o Cristo tinha para oferecer não era glória entre os homens, mas era a majestade celeste, reservado para todos aqueles que se identificam com sua mensagem e que descobrem nele o verdadeiro e único libertador, de fato, das criaturas humanas.